Começar. Então hoje a gente vai falar sobre conexidade. Para falar de conexidade, eu vou fazer um conceito antes. Dá para fazer vários jeitos de definir conexidade, tem vários jeitos que são equivalentes. Eu não vou fazer a definição, acho que mais comum, que é uma que você vê em topologia. Vou fazer uma outra definição que eu acho que fica um pouco mais claro, apesar dela ter alguns probleminhas no meio, mas eu acho que ela dá mais a ideia do que você quer passar do que a definição topológica. Definição topológica, só para falar, é falar alguma coisa do tipo, os únicos abertos fechados que tem no espaço é o próprio X e o vazio, não tem nenhum outro aberto fechado. Mas ela é, sei lá, acho ela um pouco esquisitinha. Então eu vou fazer com esse outro jeito, mas para esse outro jeito eu preciso de uma definição antes. Mas essa aí que eu tô falando tá como exercício lá para depois fazer. Vou mostrar aqui equivalente. X. A gente vai falar que eles são mutuamente separados. Se acontece isso, se na hora que você passa o fecho no A, ele não alcança o B, se na hora que você passa o fecho no B, ele não alcança o A. Isso não é a mesma coisa que você tomar dois fechos e ver se a interseção é vazia. Só toma fecho num deles. A gente vai fazer uns exemplos aqui que vão deixar isso aí um pouquinho mais claro. Então, eu vou falar que dois conjuntos são mutuamente separados quando acontece isso. Na hora que eles estão um pouquinho longe, é a ideia. Toma o fecho num, não chega a alcançar o outro. Toma o fecho no outro, não chega a alcançar o primeiro. Então essa é a ideia por enquanto. Vamos fazer um exemplo. Esse negócio do mutuamente separado, alguma coisa assim. Tem livro que nem define essa parte, ele vai definir a conexidade em termos disso, mas ele não dá um nome para esses caras. Então eu prefiro dar um nome. E eu acabei pegando esse. Antigamente eu falava só separado, aí eu vi que ficava muito estranho, eu apresentei o mutuamente. E vai dar problema, porque mais pra frente a gente vai ver uma coisa que chama separável e ela não tem nada a ver com isso. Então, bom, mas é isso. Então, em R, com a métrica usual. Se você pegar esses dois intervalos aí, eles são mutuamente separados. Se você vai do menos infinito até o zero, mas não pega o zero, se você começa no zero, mas não com ele incluso e vai até o infinito, esses dois são mutuamente separados. Por quê? Porque na hora que você toma o fecho desse primeiro, ele inclui o zero, mas isso não encosta no segundo, porque o segundo não tem o zero. Mesma coisa aqui. Na hora que você toma o fecho desse, ele inclui o zero, mas ele não alcança nesse. Repara que se você tomasse o fecho nos dois, aí a intersecção é vazia. Mas isso aqui não fala nada sobre a intersecção dos dois. Repara que eu quase cobri a reta com dois mutuamente separados, né? Faltou um ponto. E, na verdade, não dá para cobrir a reta com dois caras que sejam mutuamente separados. Isso é o que a gente vai provar daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, é só esse exemplo aí. Ok? Esse exemplo serve para várias intuições que a gente vai ter. Ele vai corrigir algumas intuições. Quer ver? Primeira coisa, vou já colocar essa proposição aqui, que daí eu já comento o que eu estou querendo dizer com essas intuições. Eu pego um espaço métrico, eu pego dois
caras lá dentro. Parece que distância. Não vazios. Se você pegar dois caras não vazios, cuja distância entre eles é positiva, né, é estritamente positiva, então eles são mutuamente separados. Então é para tentar ver essa ideia de que eles são um pouquinho longe, pelo menos. Então, se eles são longe no sentido de que a distância entre eles já deu positiva, eles são mutuamente separados. Não vale a volta, apesar de dar vontade. Tipo, esse aqui é um exemplo de que não vale a volta. Esses dois têm distância zero. E eles são mutuamente separados, certo? Se você pegar ínfimo das distâncias de alguém aqui com aqui, dá zero. Então ele está dando dois caras que está dando distância a zero, mas não está dando. Mas que. Desculpa, está dando distância a zero e que são mutuamente separados. Vamos provar esse. Hoje tem que tomar bastante cuidado com esses negócios, porque você tem que comentar toda hora que eles são não vazios para fazer as definições. Bom, né? Inclusive para fazer a distância a gente não definiu se um deles for vazio. Mas depois vai aparecer na definição de conexidade, a gente vai ter que usar bastante isso aí. Bom, vamos mostrar que a primeira parte vai que A fecho inter B é igual a vazio, a outra é análoga. Então, o que você tem? Você tem seu espaço, você tem seu conjunto A, você tem seu conjunto B. Você vai tomar um fecho aqui em volta do A. E eu quero mostrar que esse fecho não chegou a pegar pontos do B. Deixa eu ver um jeito mais fácil de provar esse. Bom, faz assim. Seja Bzinho no Bzão. Vou pegar um cara desse lado aqui. Esse cara aqui desse lado, como você sabe que a distância do A para o B ela é estritamente positiva, então você sabe que a distância em particular do Bzinho para o A é estritamente positiva. Na prática, quer dizer que você consegue uma bolinha em volta desse Bzinho que não encosta no A. Vou escrever assim, ó. Como essa é maior que zero, essa é maior que zero. Portanto, existe R positivo, tal que a bola de centro Bzinho e raio R, inter A, é igual a vazio. Pega a distância que tem entre ele e o conjunto, pega sobre 2, por exemplo, lá se você quiser ficar com uma margem de segurança aí, então não dá para ter ninguém dentro do Azão. Bom, mas agora você achou uma bola aberta em volta do Bzinho que não encosta no A. Isso aqui, pela definição de fecho, fala que B não pertence a fecho. Então ele não está aqui, certo? Então qualquer cara que está em B não está no A fecho. Então isso encerra essa demonstração. Tá? Então, como eu falei antes, só cuidado, vale esse lado, a volta não vale, o primeiro exemplo já mostra que a volta não vale. Agora vamos definir conexidade, usando essas ideias aí.
Acho que aqui já vai ter um problema de novo, porque eu vou definir primeiro o que é ser não conexo ou desconexo. Dizemos que A é desconexo se existem, ou não conexo, se você que preferir, se existem B e C contidos em X, separados, não vazios. Então você vai falar que o conjunto ele é desconexo se você consegue achar dois mutuamente separados cuja união dá esse cara. Ou seja, você consegue quebrar o seu conjunto em dois e esses dois são mutuamente separados. Só cuidado que você tem que falar que os dois são não vazios, porque infelizmente o vazio ele é mutuamente separado de qualquer coisa. Então se você colocar o A, faz o B sendo A e o C sendo vazio, ia dar dois mutuamente separados sempre. Então você tem que falar os dois são não vazios. Que é o que eu vou esquecer de falar hoje a aula inteira. Então tem que ficar lembrando dessa parte. Então você de fato consegue quebrar, você fala que o A é conexo, que é a definição importante. Conexo, caso contrário. Ou seja, qualquer um outro jeito de você pensar que ele é conexo, você fala que toda vez que você quebrar o A em dois mutuamente separados, um deles é vazio. Ok? Então, por enquanto, a definição é essa. A intuição para ficar, por enquanto, é essa, que você não consegue quebrar o seu conjunto em dois relativamente distantes, né? Do tipo, a primeira ideia que você tem que ter é que, assim, se o seu espaço fosse uma coisa assim, dois pedaços, ele é desconexo. Tipo, se ele tivesse distância positiva entre eles, que seria esse caso aqui. Mas é mais que isso, a gente vai ter um pouquinho mais que isso. Mas vai acontecer uns casos esquisitinhos também, apesar disso aí. Vamos já começar com o exemplo, acho que vai ser mais importante. Então, deixa eu definir ele exatamente. Deixa eu ver. O que é o intervalo nos reais? O intervalo nos reais é aquilo que você espera, que seja um intervalo mesmo, mas você não precisa ficar definindo por exemplos. Você consegue definir exatamente o que é com uma frase. Primeira vez que você vê pode ser meio complicada, mas se você entender qual é a ideia, você vai ver que é simples. Qual que é a ideia? Você vai falar que um cara é um intervalo se é um conjunto que toda vez que você pegar dois caras lá dentro, qualquer um que tiver entre eles
tem que estar lá dentro também. Então você não pode pular ninguém, certo? Então, os exemplos que você conhece, então, isso aqui, esse aqui, aí os exemplos estranhos, esse aqui, todos esses são intervalos, certo? Por quê? Porque se você pegar dois caras aqui dentro, qualquer um entre eles está lá dentro também. Se você pegar dois aqui dentro, qualquer um entre eles está lá dentro, aqui também. Aqui você não consegue pegar dois diferentes, então se você pegar o A e o A e B vai ter que ser 0, o C vai ter que ser 0, então você está lá dentro. E aqui você não tem ninguém para dar o contra-exemplo, então vai provar cuidado. Então se você nunca viu a definição de intervalo desse jeito, pode ser um pouquinho esquisitinho, mas está aí os exemplos que você conhece, são todos intervalos e só os exemplos que você conhece, a menos dos unitários e do vazio, que talvez fica faltando numa definição mais usual. Não é um intervalo quando você pula alguém, né? Tipo, por exemplo, você pegar os reais, tirar o zero, por exemplo, isso não é um intervalo porque o zero justamente tem gente à esquerda e gente à direita e o zero não está lá dentro. Então, não dá certo. Aí qual que é a ideia do intervalo? A ideia do intervalo bom, só de comentário, se você tiver qualquer conjunto ordenado, isso aqui define intervalo. Então você vai ter uma definição mais geral, não é só nos reais. Mas o resultado que eu vou fazer aqui aí é particular dos reais. Então, proposição, ou teorema, ou qualquer coisa, fica sendo que os conexos na reta são exatamente os intervalos. Então, vamos por assim, considere R com a métrica usual. Eu devia ter feito convenção, acho que já fiz na verdade, mas eu não uso, né? Que é falar que se eu falei reais e não falei mais nada, é com a métrica usual, mas usual. Temos que I contido em R é conexo, C e somente C e é o intervalo. Então, duas coisas aí sobre esse negócio. Na reta real é fácil falar quem é conexo e quem não é. Os conexos são exatamente os intervalos, do tipo, não tem muito que variar ali dentro. E talvez isso dê algum tipo de intuição que é para falar qualquer ideia de que conexidade está te dando. Ideia de conexidade está tentando te dar alguma generalização que os intervalos têm. Pegar alguma propriedade que os intervalos têm e espalhar isso para outros lugares, para outros espaços. Então vamos tentar provar esse aqui. Aí esse aqui vai ser esse aqui aliado com a gente vai ter um resultado talvez hoje, talvez na próxima aula, que é funções contínuas, elas empurram conexos. O que eu quero dizer com isso é, se você pegar uma coisa que é conexa e pegar a imagem dela via uma função contínua, a imagem vai ser conexa. Então isso vai ser um jeito bom de achar coisas conexas, porque se algo for imagem, por exemplo, da reta inteira é um intervalo. Então, em particular, você já vai ter que essa coisa que é a imagem do intervalo é a imagem de um conexo, é um conexo. Então também é um jeito bom de empurrar a conexidade por outro lado, para outras coisas. Então vou mostrar isso aqui. Como é que foi a ordem que eu fiz aqui? Esse aqui é um pouquinho chato. Então, suponha I conexo, mas não um intervalo. Então, qual que é o lado que eu estou fazendo? Estou supondo ele conexo, vou mostrar que ele é um intervalo. Então, supor por contradição que ele não seja um intervalo e vamos arrumar alguma coisa aí. Se ele não é um intervalo, aconteceu a negação daquela frase ali da definição de ser intervalo, certo? Por isso que é útil ter a definição, porque daí você consegue negar ela. Então o que acontece? Você tem que pegar esse A, B e C aí desse jeito que façam a coisa certa.
ou errado, né, para não dar intervalo. Então, sejam A, B pertencentes a I e C pertencente a R, tais que A é menor ou igual que C, que é menor ou igual que B. Bom, na verdade aqui você já vai saber por conclusão que é menor estrito, mas deixa quieto. E C não pertence ao I. Então ele é o cara que foi pulado. O C ele foi pulado. Se você fizer um desenho, tem aqui a reta, aqui está o C, aqui está o A, aqui está o B, certo? O conjunto I, ele está pegando gente aqui, não necessariamente ele é tudo desse lado, mas ele está pegando elementos aqui, em particular o A, pegando gente aqui desse lado, em particular o B, mas não necessariamente todo mundo, mas com certeza não está pegando esse cara. Vamos tentar construir quem são os mutuamente separados. Eu vou tentar fazer a única ideia que dá para fazer aqui, que é o quê? Pega todo mundo do I que está para a esquerda e todo mundo que está no I que está para a direita do C. E vamos ver se esses dois conjuntos dá certo o que a gente quer. Então vamos chamar de I por sejam. Vamos chamar de I menos. I menos é os caras que vêm para cá. Então são todos os X pertencentes a I, tal que X é menor que C. Para baixo. E mais vai ser todos os X que pertencem a I, tal que X é maior que C. O que a gente tem de graça aqui? Note que... vamos ver. Todo mundo concorda com isso aqui? Que o I é igual a I mais unido com I menos? A única coisa que eu estou usando aqui é o fato que o C não pertence ao I. Porque o único que daria problema é o C, mas o C não está, então já deu certo, né? Ou você é menor que C, ou você é maior que C. Então, isso. E, bom, é lógico que esse cara está incluso, esses dois estão inclusos aqui, porque eu só peguei pontos de I, e a outra inclusão vale por causa dessa coisa que eu falei, que é o único que daria problema é o C, e o C já não está mesmo, por hipótese. Então isso eu tenho. Todo mundo concorda que o I mais e o I menos são ambos não vazios? Por que eles são não vazios? Porque o A está no I menos e o B está no I mais. Então eles têm pelo menos um ponto cada um. Não sei se tem muitos, mas pelo menos esses dois eles têm. Cada um tem um deles. Então a gente já resolveu esse. Então, não cheguei ainda. Falta o mutuamente separado. Tem que pegar o fecho. Eu não falei aqui que a intersecção é vazia, por exemplo, mas não é isso que eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar mais que isso. Eu tenho que mostrar aqui o fecho. Mas vamos lá. Então o que a gente tem? O que está faltando agora? Já consegui que quebrei o I em dois pedaços. Os dois pedaços são não vazios. Falta mostrar que esses dois pedaços são mutuamente separados. Que em geral é a parte que dá algum trabalho. Então vamos tentar ver. Então resta mostrar. Certo? Aqui não vai dar trabalho porque a gente conhece muito bem a reta, é um lugar que a gente está confortável. Então vai... Quer ver? Vamos ver. O que eu tenho que mostrar? Então vamos mostrar isso aqui, ó. Vamos mostrar que I menos fecho inter I mais é igual ao vazio, e a outra eu deixo como exercício porque é igual. Tudo bem? Certo, eu tenho que mostrar os dois lados. Eu tenho que mostrar que I menos fecho com I mais dá vazio e que o I mais fecho com I menos dá vazio também.
Mostrar esse e o outro é meio que igual. Vocês concordam com isso aqui? Note que o I menos, ele está contido, certo? O I menos é o para cá. Então ele está contido em menos infinito até C. Vou fazer assim já. Você não concorda com isso? Ele só tem pontos que são menores que C. Então, em particular, ele está dentro desse conjunto. Esse conjunto é fechado, certo? Tudo bem? Se você está dentro do conjunto fechado, na hora que você toma o fecho, você continua dentro do conjunto fechado. Bom, mas esse conjunto é disjunto do I+. Tudo bem? Dá para fazer pela definição, pegar alguém, falar que não está no fecho, não sei o que lá, mas se você jogar aí dentro é mais rápido. Beleza? O outro lado sai a mesma coisa, só tem que olhar quem que é o carinha. Se eu tivesse deixado igual eu deixei aqui, que era C aberto, você ia ter que esse está contido nesse, portanto, o fecho desse está contido no fecho desse. Só que o fecho desse é grudar o C. Isso tem isso aí que eu fiz. Mas... Tudo bem, então a gente já conseguiu agora que o I ser conexo implica ele ser um intervalo, né? Basicamente porque a gente mostrou as negações. A gente supôs que o I não era um intervalo e mostrou que ele não seria conexo. Então agora falta o outro lado. Agora a gente tem que fazer o quê? Mostrar que se ele é um intervalo, é isso? Se ele é um intervalo, então ele tem que ser conexo. Então, agora, então aqui fechei um lado. Suponha I. Intervalo. Mas não conexo. Acabei de reparar que aqui está mais difícil do que precisa. Então, quero deixar arrumado aqui para depois arrumar lá na apostila. Tá, escrevo para lá. Então, estou supondo I um intervalo, mas não conexo. Ok. Então sejam AB não vazios mutuamente separados, tais que A união com B é igual a I. Certo. O que tem que fazer?
Então, eu vou pegar seja x pertencente a A. Existe um porque os dois são não vazios. Eu vou mostrar... tá. Vamos mostrar que todo y pertencente a I, tal que y é maior que esse x, é tal que y pertence a A. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Você pegou o seu conjunto aqui, o seu i está em algum pedaço, você sabe que o seu i é um intervalo, então tipo, ele deveria ser uma coisa desse tipo, pode ser que ele tenha mais infinito, menos infinito, mas isso aqui vai, digamos, é o seu caso geral. Você conseguiu fazer essa quebra entre A e B. Cuidado que essa quebra A e B, ela não precisa ser todo mundo para a esquerda nem todo mundo para a direita, elas podem ficar um se alternando com o outro, mas você tem que, em algum momento, você tem um cara aqui que você pegou por hipótese que ele pertence ao seu A. Eu vou mostrar que todo mundo que veio depois vai ter que estar no A também. Essa aqui vai ser a ideia. Tudo bem? Depois eu falo porque isso vai implicar o que a gente quer. Vamos fazer assim. Então, vou mostrar aqui tudo. Então, fixe y pertencente aí com y maior que x, que é o que eu fixei, e suponha que y pertença a B. Qual que vai ser o truque? Então, você está aqui no seu desenho, você está supondo que você conseguiu pegar um cara para cá, que é o meu y agora, né? Então, tipo, esse aqui era o seu x, esse aqui é o seu y, e que seu y agora passou para o lado B. Eu vou tentar andar o máximo possível na direção do y, saindo do x, indo para o y, o máximo possível sem sair do azinho, sem sair do azão. Tipo, anda um pouco, 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 anda um pouco. Uma hora você sabe que você saiu do azão, porque o y está fora. Porque o y está no B. Se ele está no B, ele não está no azão, certo? Porque esses dois são mutuamente separados, em particular, eles são disjuntos. Então eu vou tentar andar saindo desse cara o máximo que dá até chegar nesse. Vou colocar isso mais explicitamente. Quer ver? Seja azinho igual ao sup do x. Deixa eu pôr isso direito. Dos z's pertencentes a x y, tal que o conjunto não tá bom esse jeito que eu escrevi aqui. Eu peguei um qualquer. Tipo, eu peguei um qualquer dentro do A, do azão. O azão é não vazio, eu posso pegar um. Pegou um x qualquer e vai mostrar que todo y que maior que ele pertence lá. Isso. Vou entender qual que é o final da história. Se eu conseguir mostrar isso, de forma análoga, eu consigo mostrar que todos os menores também. Bom, mas daí se todos os maiores estão no A e todos os menores estão no A, ninguém está no B. E aí então o B é vazio. Esse é o final da história. Do tipo, a única coisa que eu tô vendo é que aqui tá escrito errado. Do tipo, eu tenho que arrumar esse negócio.
Eu quero o sup desses caras de forma que o conjunto, eu acho que o certo é isso aqui. XZ está contido em A. Vamos ver. Eu acho que é isso que eu quero, não o que está escrito na apostila. Eu estou pegando o supremo dos Z's de forma que esse intervalinho, vou fazer um desenho que fica mais fácil. Aqui está meu X, aqui está meu Y. Vai estar nesse meu conjunto qualquer Z, tal que na hora que eu pegar esse intervalo aqui, isso aqui está dentro de A. Vamos tentar argumentar primeiro que esse supremo existe. Por que esse supremo existe? Esse conjunto que está aqui dentro é não vazio, porque eu sei que o X está dentro desse conjunto. Porque o intervalo de X até X está lá dentro. Porque o X está dentro de Azão. Então, o intervalo de X até X está dentro de A, então esse cara está lá dentro. Então, esse conjunto é não vazio. Esse conjunto é limitado por definição, né? Ele é limitado por Y. Então, é um conjunto não vazio, limitado, dentro dos reais, então ele tem supremo. Então, eu posso fazer isso. Então, eu consegui fazer o quê? Eu achei um A aqui dentro, tal que esse intervalo aqui inteiro fica dentro do seu Azão. Pode ser que ele seja o X mesmo. Tá ok? Agora vamos ver o que acontece com o seu A. Note que... Eu tenho que arrumar bem o que está escrito na apostila. Note que o A pertence a I. Por que o A pertence a I? Porque o A está entre X e Y. E ambos pertencem ao intervalo. Certo? Esse A é maior ou igual que X e é menor ou igual que Y. Então ele tem que estar dentro do seu intervalo. Portanto, A pertence à união dos dois caras lá em cima. A união com B. Vamos fazer os dois casos. Caso Azinho pertence a Azão. Se o Azinho pertence ao Azão, olha o que aconteceu. Quer dizer que esse conjunto aqui está dentro do Azão, mas você não consegue andar nem um pouquinho para cá, que já tem gente do B. Certo? Bom, mas isso quer dizer então que A pertence... O que é essa parte aqui? Ao B fecho. Por quê? Porque se ele não pertencesse ao B fecho, aqui é coisa exercício supremo. Se ele não pertencesse ao qualquer coisinha que você, qualquer epsilon que você pôr aqui para cima, tem que pegar alguém de B. Porque senão o supremo não era A, era maior. Bom, mas então eu encostei em alguém desse lado, então meu A pertence ao B fecho. Bom, mas se o A pertence ao Azão, o A pertence ao B fecho, isso é uma contradição. Então só sobrou o outro caso. Caso B, A pertence a B. Só que se o A pertence a B, qual que foi a definição que a gente fez dele? Ele é o primeiro cara, tal que esse pedaço inteiro está dentro do A. Bom, mas então ele está no fecho dessa primeira parte. Portanto, A pertence ao fecho. Também é uma contradição. Então não tem muita escolha para esse Azinho. Ele não pode estar em nenhum dos dois. Então você tem essa contradição. Por que o Azinho estaria no... Não, então. O Azinho você sabe que ele está no I. Por ele estar no I, ele tem que estar nessa união. Porque essa união faz esses dois. Aí agora vamos analisar cada um dos dois casos. Se ele está no Azão, ele está no B fecho. Se ele está no A, no Bzão, ele está no A fecho. Ah, por que ele está no A fecho? Você está pegando o que é o A? Ele é o supremo desse conjunto. Então, qualquer coisa para baixo, você tem elementos que do X até o Z está inteiro dentro do A.
Então, qualquer coisa que você pegou aqui, qualquer epsilon que você voltar para cá, tem alguém dentro desse conjunto. Certo? E os elementos desse conjunto em particular, eles estão no azul. Então, isso tem que estar no fecho. Bom, e aí, como eu já tinha adiantado, de forma análoga, podemos mostrar que qualquer y menor que x, tal que y pertença a esse intervalo que você pegou, é tal que a mesma coisa que a gente mostrou agora. O y pertence ao A. Portanto, B é igual a vazio. Não sobrou ninguém para ele, o que é uma contradição. Então, só cuidado que eu mostrei por contradição essa afirmação aqui, e aí eu estou numa grande que é uma contradição da primeira parte. Né? Então, o truque dessa demonstração é o quê? Você pega o seu cara, um cara que você sabe que está dentro de uma das componentes, né? Ainda não falei componente conexa, mas aqui vai ser a ideia disso. E aí você anda o máximo que você conseguir para a direita, sem sair desse seu lado que você está. Você tem dois pedaços, anda o máximo que você consegue andar, sem sair do mesmo pedaço que esse elemento que você pegou. Esse máximo que você consegue andar, que no caso é um supremo, o supremo ele vai ter que estar no seu conjunto I, porque esse conjunto I é um intervalo, mas você não consegue agora falar que ele está em qualquer um dos dois pedaços. Qualquer um dos dois pedaços que você colocar dá uma contradição. Esse aqui é o truque. Acho que é melhor escrever desse jeito do que dessa maneira que eu estava falando. Deixa eu pôr aqui para depois arrumar. Isso aqui ficou estranho. Ok. Chama isso aqui de lema, porque ele é fácil de mostrar, mas ele é muito útil, tipo, a gente vai usar ele em vários momentos. Na verdade, a gente vai usar tanto ele que depois de um tempo a gente vai usar ele sem nem referenciar esse lema. Isso aí tem que ficar meio automático na cabeça. Eu vou escrever como é que é o enunciado, aí eu já explico qual que é a ideia para você lembrar desse aqui. Métrico. B contido em X. Não vazios. Se C está contido em A união com B é conexo, então C está contido em A, C está contido em B. Qual que é a ideia? Se você estiver dentro de um conjunto X e você pegar dois caras que são mutuamente separados, então são dois pedaços lá dentro. Não estou falando que esses dois pedaços dão o X inteiro nem nada, são só dois pedaços que estão lá dentro. Se você pegar um cara conexo, esse cara conexo que está dentro da união desses dois pedaços, esse cara conexo tem que estar inteiro dentro de um dos pedaços. Tudo bem? Essa que é a ideia desse aqui. Ou seja, se você pegar o seu conjunto grande e conseguiu dividir ele em dois pedaços, mesmo que isso não cobra tudo, mas você conseguiu dividir ele em dois pedaços, esses dois pedaços, os elementos conexos, os pedacinhos conexos que você tivesse no conjunto grande, eles têm que estar inteiro dentro de um dos pedaços que você fez. Então, isso aqui vai ser bem útil para a gente. Ok. Então, eu vou fazer, para variar um pouco, eu vou supor que não.
Se você supõe que não, então isso quer dizer que você tem o seu C está contido no A união com B e tem elementos dos dois lados. Eu vou chamar de seja. Eu só vou descer pro. Só pro. Bom, já fica claro o que é. O que eu vou fazer? Eu vou chamar de A' a parte do A que está no C e B' a parte do B que está no C. Certo? Certinho o desenho aqui. Ficou ruim esse desenho. A, B, C. Então, meu A era tudo isso, meu B era tudo isso, meu C tem que estar entre os dois. Estou chamando de A' essa parte, B' essa parte. Só que isso vai contrariar o fato do C ser conexo. Então, eu vou ter esses caras. Então, se eu estou supondo que não, tanto o A' e o B' são diferentes de vazio. Certo? E agora você tem o quê? Como A'... Agora ficou ruim porque eu vou ter que passar um fecho aqui. O A' fecho está contido no A fecho e B' fecho está contido no B fecho, temos que A' e B' são mutuamente separados. Certo? Porque o que quer falar que é mutuamente separado? Na hora que você toma o fecho do A', isso aqui não encosta no B'. Pô, mas na hora que você tomar o fecho do A', isso está dentro do A fecho. O A fecho já não encosta dentro do B. Mas se ele não encosta dentro do B, ele não encosta no B', que é pior ainda. Então esses dois são, e analogamente para o outro lado. Eles são mutuamente separados, você acabou de escrever o seu C como dois conjuntos mutuamente separados, não vazios. Então dá uma contradição. Ou, se você quiser, não supõe que não, você não tem essa parte que dá vazia, você vai falar que eles são mutuamente separados, um deles tem que ser vazio e esse tem que arrumar o final da sua história aí. Então a ideia é, moral da história aqui é, pegou um conexo, você tinha dois pedaços, né, mutuamente separados, esse conexo tem que estar num pedaço só desses. Isso aqui facilita bem na hora de usar certas coisas. Vamos fazer uma proposição aqui que eu acho que ela é a mais importante dessa parte, porque um monte de coisa que a gente vai tirar depois que é conexo vai sair dessa proposição. Eu vou primeiro escrever ela, depois eu explico. Então, tem dois casos, acho que o primeiro é mais importante. Acabei de perceber que falta um caso para a gente pôr como exercício depois, mas vamos lá.
Ok, então o enunciado é esse. Então repara que os dois itens, o que eles falam é x é conexo. Então são dois critérios para você conseguir conexidade do x. Não são os dois únicos, não tem que ser somente C aí, nada, tipo, é só dois critérios. O primeiro acho que é bastante útil. O segundo a gente vai usar ele num caso particular na próxima aula. Mas também, várias vezes, você acaba usando esse aí de uma forma ou de outra. Então vamos primeiro explicar o primeiro, a gente mostra, depois a gente vai para o segundo e mostra o segundo. O que é a ideia do primeiro? Acaba o desenho aqui. Você tem seu espaço X. E você quebrou o seu espaço X em vários pedaços. Só que eu vou ter problemas de fazer o desenho porque eu já falhei a minha hipótese, porque a minha hipótese é meio estranha. Esses pedaços, cada um desses pedaços é conexo. E quando você pegar dois pedaços distintos, eles têm intersecção. Então, do tipo, não pode acontecer isso que eu fiz no meu desenho. Não pode ter esse pedaço e esse pedaço. Tipo, esse pedaço e esse pedaço tinham que ter uma partezinha assim que gruda. O caso clássico disso aqui é esse aqui, que é o que em geral tem nos livros. Você tem um ponto e esse ponto está dentro de todos os seus conexos. É que não precisa ser esse caso. Não precisa ter um ponto na intersecção. Pode ser que esse com esse juntou aqui, esse com esse juntou lá, ou coisas do tipo. Mas se você tiver um ponto em comum a todos, é um caso particular desse. É que a demonstração é quase a mesma, então não quis fazer o caso que você tem um ponto em comum. Tudo bem? Então o que a gente tem que fazer a moral da história aqui é, se você tiver um espaço X, ele é dividido em vários pedacinhos conexos, e se você pegar, sempre que você pegar dois desses pedaços conexos, eles têm um ponto em comum, pelo menos um ponto em comum, não necessariamente o mesmo para todos, então esse espaço é conexo. É isso que está falando aí. Então vamos tentar ver se a gente consegue. Só tentando destacar aqui um pouquinho. Repara que mostrar que uma coisa é conexa, ela é meio chatinha. Então se você consegue mostrar que ela é conexa por um teorema pronto, é bom. Um junta no outro, mas não necessariamente você pode ser que tenha dois que não gostam. Mas um sempre tem gostado em outro. Um, dois, três. Esse encosta nesse, esse encosta nesse, esse encosta nesse, mas não tem um ponto que está nos três ao mesmo tempo. Não, eu tô falando assim, por exemplo, você tem espaços e tipo, você consegue sempre tipo, chegar em um pelos outros, assim. E isso não é conexo, assim. Não, como assim? Peraí. Por exemplo, você pega um espaço aqui, outro aqui, você vai pulando de um lado do outro. Um do lado do outro. Não, isso vai ser conexo. Vai ser conexo. Por consequência desse. É que isso eu quero pôr como exercício, mas ele, assim, eu já dei a dica. Tipo, você vai juntando. Do tipo, se você faz. Do tipo. Bom, já que já foi falado, a gente já faz agora. Se você tiver que o seu espaço é assim, do tipo, você tem um conexo, outro conexo, outro conexo, e você consegue enfileirar eles de uma maneira que esse intercepto próximo, a união de tudo isso é conexa. Por quê? Porque você simplesmente define, tipo, o que você vai ter é esse desenho aqui, né? Se sempre um conexo encosta no seguinte e você tem uma fileira assim, pode ser infinita, você tem que a união disso aqui tudo é conexo. Por quê? Porque esses dois é conexo. Esses três é conexo. Você faz por indução por causa desse resultado aqui. Bom, mas então você tem que isso aqui é uma união de conexos que tem um ponto em comum, que é o que está aqui no primeiro. Então aí sai. Esse aqui, mas esse aqui eu vou pôr como exercício lá. Esse aqui ele já não tá, eu não lembro agora direitinho. O que eu vou fazer? Ok. Eu quero mostrar que se ele é a união desses conexos, então ele tem que ser conexo.
Repara que do jeito que eu acabei escrevendo, todos os meus XAs são não vazios, né? Porque como eu peguei que a intersecção de dois diferentes é não vazia, então não pode ter nenhum deles que vai ser vazio, porque senão a intersecção dele dá vazio. Então todos os meus XAs são não vazios. Então eu vou pegar o seguinte, vamos tomar... Só para tentar não escrever besteira. Sejam... Bom, meu conjunto de índices é I, então posso pegar um A. Sejam A, B contido em X, mutuamente separados. Tais que A união com B é o X inteiro. O que a gente vai mostrar é que um deles tem que ser vazio. Se eu mostrar que um deles obrigatoriamente tem que ser vazio, então o X é conexo, que é o que a gente quer fazer. Tudo bem? Seja xzinho pertencente a um XA, um dos meus XAs ali dentro desse negócio. Repara que eu vou pôr assim, ó, sem perda de generalidade, podemos supor xzinho pertencente a Azão. Se era o Bzão, você inverte o nome dos caras que estão lá em cima. Tudo bem? Então o que aconteceu? Eu dividi o meu xzão em dois pedaços, peguei um elemento qualquer de um desses meus pedacinhos conexos, chamei ele de X e falei que ele está dentro desses dois pedaços, falei que o pedação que ele está chama A. Tá ok? Repara que pelo lema, XA está contido em Azão. Porque o XA é conexo. Ele é um pedaço qualquer que tem o seu xzinho. Tipo, o meu xzão, ele é dividido em vários pedaços xas. O meu xzão é a união desses caras. Então, se eu pegar um xzinho aqui dentro, ele tem que estar em um desses pedacinhos. Pode estar em mais de um, mas pelo menos um ele está. Então, seria o quê? Nesse desenho aqui, peguei esse meu x, ele está dentro de um desses caras aqui. Pelo lema, o meu xazinho tem que estar inteiro dentro do Azão. Por quê? Porque o xazinho é conexo. Se ele é conexo, e você tem o A e o B mutuamente separados, ele tem que estar dentro de um deles só. Ok? Exatamente o enunciado do lema. Mas agora olha o seguinte. Seja B pertencente a I com B diferente de A. Como XB inter XA é diferente de vazio, temos que XB inter A é diferente de vazio. Porque o XA está inteiro dentro do Azão. Bom, mas se o XB encostou no Azão e ele está dentro o XB, como o XB está contido no A união com B, porque o X inteiro está dentro da união com A ou com B, para o XB você também tem, pelo lema novamente, que o XB está inteiro dentro do A. O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando que todo mundo do X grande está dentro do A. Não sobrou ninguém para ficar no B. Bom, então o B é vazio. Vamos no desenho que acho que fica mais fácil entender qual que foi a minha demonstração. Ó. Esse tem meu X e eu falei que dava para dividir ele em dois pedaços. A e B. Esse desenho está errado porque não dá para fazer isso, mas
Vamos pensar assim, que foi assim que você começou a demonstração. Você tem os dois pedaços A e B. Aí você pegou um cara que estava aqui desse lado e fazia isso. Esse aqui era o meu xzinho inicial, vai. Ele estava dentro de um XA. Primeira parte. Se você está dentro de XA, bom, esse XA é conexo e ele está dentro do A união com B, porque o A união com B dá o X inteiro. Então, em particular, cobre esse cara. Bom, mas se ele é conexo, ele não pode fazer isso que eu fiz no desenho. Não pode vazar para a parte B, porque ele tem que estar inteiro dentro de um dos pedaços. Você vai e apaga essa parte que estava errada. Tem mais aqui. Aí agora eu faço o quê? Eu pego qualquer outro desses meus pedaços, XBs. Por hipótese, ele tem que interceptar o meu XA. Porque, dado dois diferentes, ele sempre tem intersecção na vazia. Isso aqui é meu XB. Bom, mas se ele pegou alguém aqui, esse alguém está no azão. Esse XB está dentro da união do A com o B. De novo, ele é conexo. Se ele está dentro da união A com o B, ele tem que estar inteiro ou dentro do A ou inteiro dentro do B. No caso, ele está inteiro dentro do A. Então, é só essa parte não existe. E aí você vai vendo que todos os pedaços que você está fazendo estão todos ficando para cá, ninguém vem para cá. Aí acabou. O B tem que ser vazio. Então não conexo. Então, tudo sai por causa daquele lema lá. Se você quiser, do tipo, não ficou muito claro como é que está fazendo esse desenho, faz o caso particular que tem um ponto em comum para todos. Do tipo, talvez ele seja um pouquinho mais fácil, mas você tem esse resultado aqui também, que é um pouquinho mais geral. Ok, isso é o primeiro caso. Quem é o caso B, que eu ainda nem expliquei? Então vamos ver o caso B. O caso B é, dado dois pontos diferentes, você consegue bom, pode ser igual, porque daí é mais fácil. Você consegue um conexo que tem os dois. Então, portanto, o X é conexo. Então, qual é o desenho desse? Você tem dado dois pontos X e Y, você tem uma coisa aqui dentro que fala que esses dois... Você tem uma coisa dentro do xão que é conexa e tem esses dois pontos. O que eu quero mostrar é que o conjunto inteiro é conexo. Beleza? Se você começasse com esse, ia ser difícil. Mas a questão é que a gente já tem o item anterior, então faz cair no item anterior. Como é que você faz cair no item anterior? Vamos fazer um desenho, que daí eu acho que fica mais fácil. Eu vou fixar um ponto X. Aí agora, para todos os outros Y, eu vou fazer o seguinte. Dado esse Y aqui, eu vou pegar esse conjunto aqui, ó. Como é que eu vou estar no enunciado? No enunciado tá A? Tá A, né? Então eu vou chamar isso aqui de AY, por causa desse Y. Então esse aqui é um conexo que tem o Y. Ele tem o X também, todos vão ter o X. Então eu só vou deixar como índice a segunda letra. É um conexo que tem o X e tem o Y. Se eu pegar um Z aqui embaixo, eu vou pegar meu AZ, vai ser esse conexo que tem o Z e o X. Tudo bem? Agora olha o que aconteceu. Vocês concordam que o meu X grande é a união de todos esses As letras? Porque qualquer um deles, qualquer letra que você pega, está dentro de um desses aqui que eu falei. Todos eles têm um ponto em comum, que é o Xzinho. Então caiu trivialmente no primeiro caso. Ele é a união de um monte de conexos, todos eles dois. Dado 2, eles têm intersecção não vazia, porque o X está dentro. Particular. Então tira o conexidade. Então, ó. Fixe X. Então a demonstração é isso aí que eu falei. Fixe X no Xão. Para cada Y pertencente a X, seja a Y conexo tal que Y pertence ao AY. E o X também, vai. Que tem por hipótese.
Então, x é igual à união dos y pertencentes a x a y. Cada um desses a e y está contido em x, então vale essa inclusão aqui. O x está aqui dentro porque você pode pegar qualquer y dentro do x, ele está aqui. Então, portanto, o x é conexo pelo item anterior. E acabou. Esse aqui ele é particularmente útil para mostrar que produto de conexo é conexo. É um dos exercícios que tem na lista. Do tipo, a dica vai para a maioria dos exercícios dessa sessão é tenta usar um desses dois aqui. Tipo, a maioria deles sai por definição também, se você quiser, mas usando algum desses dois resultados aí, isso é mais fácil. Ok, então vamos fazer a componente conexa, porque esse aqui é bom de visualizar o que está acontecendo. Qual que é a ideia desse aqui? Então, eu vou chamar de componente conexa do xzinho, o conjunto, união de um monte de cara. Quem são os caras? Você vai pegar todo mundo que é conexo e tem o x e vai unir. Então, se você fizer um desenho, tá aqui seu x, esse aqui é um conexo que tem o x, esse aqui é outro conexo que tem o x, esse aqui é um conexo que tem o x, esse aqui é mais um conexo que tem o x, um pequenininho aqui também, tem esse outro aqui. União de todos esses é a sua componente conexa. Beleza? A proposição que vai explicar o nome para que a gente quer isso aí é... vamos pôr os dois. Eu não escrevi essa parte, mas eu devia. Então, eu vou acrescentar aqui. Então... seja xd métrico e xzinho pertencente a x. Componente conexa de x é conexa, ainda bem, né? Porque senão por que diabos teria esse nome? E ela tem também que ela é o maior conexo que contém o x. Vou acrescentar esse aqui que não está na possível, mas depois eu ponho. E se A contido em x é conexo, A está contido em C, onde C é a componente conexa de x.
Isso só... Não, o ser fresco é só a coleção de todos os conexos que tem o X. Tipo, só pus ali para definição, mas não, a gente não vai usar isso no futuro, porque a componente conexo é mais útil que esse ser fresco. Não precisa do X pertence a ele. Deve precisar, né? É conexo tal que X pertence. Se X é conexo com X pertencente a A, então o A está contido em C, onde C é a componente. Falta o então aqui também, né? Então. Sim, tá grande demais, né? Vamos lá. Então, demonstração. Por que ele é conexo? Porque é o item... é o A, né? Desse aqui. Eu tenho um monte de conexo. Todos eles têm o mesmo ponto em comum. Então é uma união de conexos que tem um ponto em comum. Então ela é conexa. Então, o que eu quero? Então, já que eu já chamei de C a componente conexa de X, né? Então C é conexo pelo item A do anterior. Você tem que ela é uma união de conexos, todos com um ponto em comum. Então esse é um caso particular da proposição anterior. Qual mais que a gente quer? Eu quero mostrar que ela é a maior componente conexa. Então, é o maior conexo que tem. Então, seja A contido em X com X pertencente a A conexo. Note que o A pertence ao CX. Esse CX na definição de componente conexa. Bom, se ele tem tudo isso, aconteceu isso, então pela definição, A está contido no C. Eu queria. Ele é um dos caras que você toma união. Então não deu muita graça. Ok? Então você consegue ir ampliando para achar o maior pedaço em que o X, o Xzinho tá. Isso vai dar a componente conexa dele. Vamos mostrar mais um que vai ser útil para fazer um desenho no final. Proposição. Métrico. Seja... Vou pegar um X e um Y dentro do X. Por que eu fiz esse enunciado desse jeito? Mas bom, se existe C conexo tal que X e Y pertencem a C, então as componentes conexas de X e Y são iguais. Então, se você achar um conexo que tem o ponto X e o Y, então as componentes conexas deles vão ser a mesma. Isso em particular fala que se o X e o Y,
Se um tiver na componente conexa do outro, as componentes têm que ser a mesma, mas... Vamos lá. Se fizer um desenho, é o melhor jeito. Então, o que você tem? Você tem o seu xão, você tem o seu xzinho, você tem o y. A princípio, você tem a componente conexa do x. A princípio, você tem a componente conexa do y. Mas você tem esse cara aqui no meio, que é um conexo que contém os dois. Bom, mas agora, olha o que aconteceu. Se você tem isso... Para pensar um pouco o que aconteceu usando essa proposição que eu acabei de apagar, mas a demonstração ainda está aqui. Esse é conexo, porque é a componente conexa do x. Esse é conexo, porque é a componente conexa do y. Esse é conexo porque você falou que sim, está escrito na hipótese. Bom, mas então, esse unido com esse é conexo, porque eles têm um ponto em comum. Tipo, esse com esse tem um ponto em comum, esse com esse tem um ponto em comum. Então isso tudo é conexo. Bom, mas então agora você achou um conexo que tem o x e o y. A componente conexa deles é essa coisa aqui, tem que estar contida na componente conexa do x, e essa aqui tem que estar contida, tem que estar dentro da componente conexa do y. Então, pelo resultado anterior, acabou. Eu vou escrever tudo isso de novo, porque acho que ficou mais fácil. Né? Mas a única coisa que eu estou querendo afirmar com vocês é que, na verdade, a componente conexa do x e o y é tudo isso. Ó. Vamos escrever. Sejam... Toda a união, isso aqui. Pode apagar tudo isso aqui, que na verdade é tudo a mesma coisa. Sejam Cx e Cy as componentes conexas de x e y, respectivamente. C está no enunciado, né? Tá. Então, ó, note que Cx unido com Cy unido com C é conexo. Pelo exercício pela proposição anterior, por essa aqui, ó. Por quê? Porque C... desculpa. É pela proposição anterior, mas você tem que fazer um pouquinho de trabalho. De fato, só para poder usar ela direto, de fato, Cx unido com C é conexo. Aqui sim pela proposição anterior, porque esse é um cara que tem o x, esse é um cara que tem o x. Então essa união são dois que têm um ponto em comum. Então esse troço é conexo. Bom, mas então agora se você pegar esses dois e unir com y, é conexo porque agora os dois têm y. Ó, esses dois é conexo porque esse é um conexo que contém x, esse é um conexo que contém o x. Então são dois conexos que têm intersecção não vazia. Então a união é conexa. Esse aqui é conexo porque você acabou de falar, esse é conexo porque está escrito. Então, esse tem o y porque o y está aqui. Esse tem o y porque o y está aqui. Então, esse é conexo. E esse aqui é esse aqui. Então você tem que... Esse monte de gente aí é conexa. Eu acho que eu fiz de um jeito completamente diferente aqui. Deixa eu ver. Parecido. Agora, o que você tem? Então, portanto, você tem que o x e o y estão nesse conexo aqui grande. Assim. Agora, de fato, pela proposição anterior, que fala que a componente conexa é o maior conexo que tem aquele cara, você tem que Cx unido com Cy unido com C está contido em Cx. Por quê? Porque isso é um conexo que contém o x. Então ele tem que estar aqui dentro.
Bom, mas se você tem que tudo isso tem aqui dentro, você tem em particular que o CY está aqui dentro. Particular. Mas também temos que CX unido com CY unido com C está contido no CY. Porque isso é um conexo que contém o Y. Qualquer conexo que está contido no Y está dentro da componente conexa do Y. Bom, mas se você tem tudo isso, em particular, você tem que o CX está dentro do CY. Bom, mas se você tem que CY está dentro de CX e CX está dentro de CY, os dois são iguais. Também sem maiores esforços. Aí, para acabar pelo menos essa parte, é uma proposição que na verdade é imediata do que a gente acabou de fazer, mas é melhor comentar ela para ficar mais claro. Então, seja XD métrico Se você pegar as componentes conexas do conjunto X, isso forma uma partição sobre o X. O que eu quero dizer? Cada um desses pedacinhos é uma componente conexa. Pega as componentes conexas, né? Lógico que se você pegar componentes conexas de dois pontos, tais que elas têm a mesma componente conexa, você pegou isso uma vez só, né? Do tipo, deu a mesma coisa. Então você vai pegar uma componente conexa, outra componente conexa, outra componente conexa. Na hora que você juntar tudo, dá o X inteiro, e não tem pontos em comum entre elas. Você forma um quebra-cabeça bonitinho. Então, vamos tentar escrever isso aí. Então, o que você quer mostrar aqui? Você tem que mostrar que o X é a união das componentes conexas, e duas componentes conexas não podem ter ponto em comum a menos que elas sejam iguais. Então, primeira coisa. Note que X está contido na união das componentes conexas. Certo, mas isso aqui você tem porque o X está contido na união do xzinho pertencente a CX, desculpa, X, CX, onde cada um dos seus xzinhos aqui, cada CX é a componente conexa de X. Só cuidado que essa notação aqui é um pouco ruim, porque aqui eu peguei, nessa união tem vários desses CX que são os mesmos, né? Que você repete. Mas assim, eles, como conjunto, se você olhar, se você tivesse pego só um deles cada vez, aí dá uma vez só cada um. Mas assim, olhando assim, você consegue ver fácil que a X está nessa união, porque a componente conexa sempre tem o ponto X. Então agora sejam XY, tais que CX inter CY é diferente de vazio. Vamos mostrar que CX é igual a CY. Não é para mostrar que X é igual a Y, hein? Do tipo que você não vai conseguir fazer. Você vai mostrar que as componentes são iguais. Mas isso deveria sair de graça pelo anterior, né? O que é o anterior? Eu mostrei. Cadê o anterior? Se existe um conexo tal que o X e o Y estão dentro, então eles são iguais.
sai direto pelo anterior se você fizer o seguinte. Então, você está supondo que a intersecção é diferente de vazio. Então, seja Z pertencente a Cx inter Cy. Então, você tem agora um ponto que está na componente conexa do x e está na componente conexa do y. Tem outro jeito de fazer isso, mas já que comecei assim, agora eu vou acabar assim. Posso comentar como é que faz o outro jeito, mas... você tem isso. Bom, então agora você tem que o z está na componente conexa do x e o z está na componente dele mesmo. Então você tem que... Deixa eu só ver como é que eu enunciei o outro anterior. Dois pontos que estão... que tem um conexo. Ok. Então, note que... me recuso a fazer do jeito que eu estou fazendo, porque esse jeito que eu estou fazendo é muito comprido. É mais comprido que o outro. Vamos fazer direto. Note que Cx unido com Cy é conexo. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum. Que é esse ponto comum que se escreveu ali. Então, portanto, Cx igual a Cy, porque o x e o y estão num conexo em comum. Conexo e contém x e y. Então, pela proposição anterior, as componentes conexas deles são iguais. Então, você consegue fazer essa partição aí. Ok? Então, na verdade, o seu ponto x, seu conjunto x, vai ser o quê? Ele vai ser quebrado em vários pedacinhos, cada um deles conexo. Isso você sempre consegue fazer. A questão é que se o seu conjunto inteiro, se o seu espaço inteiro for conexo, o componente conexo é o espaço inteiro. Então daí não dá muita graça, né? Então, tipo, para espaços conexos, isso sempre sai. Que é uma partição, mas é uma partição unitária. Por exemplo, nos reais, a única componente conexa que tem lá, a componente conexa de todo mundo, é os próprios reais. Isso é você afirmar que ele é conexo. Os naturais é não conexo, do tipo, você pegar os naturais. O que é a componente conexa de cada ponto aqui? É o maior conexo que contém esse cara. Repara que se você pegou dois pontos, esse unitário e esse unitário são mutuamente separados. Por quê? Porque o fecho desse é só ele. O fecho desse é só ele. Então, a componente conexa nos naturais são os unitários. Então, os únicos conexos que tem nos naturais são os unitários. Então, você tem isso aí, ele é bem não conexo. Mais legal que esse é pegar, por exemplo, os racionais e os irracionais. Tanto os racionais como os irracionais são não conexos. E, na verdade, porque qual que é o truque? O que deu errado nos reais? Se você falar que... Se você quebrar o conjunto, botar um buraquinho aqui no meio, na hora que você toma o fecho... desculpa. Na hora que você faz essa quebra, o único jeito de você fazer dois mutuamente separados é você deixar um ponto de fora. Acho que esse é o jeito mais fácil de explicar isso aqui. O único jeito de você ter dois conjuntos mutuamente separados nos reais é deixar um ponto de fora. Se você tiver nos racionais, o que você pode fazer? Você pode deixar esse ponto de fora sendo um irracional. Então ele já não está no conjunto. Então ele não vai te dar um problema. Então, você consegue separar esse cara desse cara. Então nos racionais, se você pegar dois conjuntos com extremos irracionais, eles já são mutuamente separados. Então esses dois vão ser... ele vai estar não conexo. Tudo bem? Então, os racionais e os irracionais têm um monte de conjuntos não conexos. Oi? Componente conexo são só os unitários. Eu acho que isso é um dos exercícios. O unitário sempre é conexo. Então você tem que ver quanto que você consegue aumentar. O que você consegue aumentar é nada. Ele é só um ponto. Não tem aberto conexo. Isso aí é o que você vai chamar, acho que é
totalmente desconexo. Todas as componentes conexas, não interessa pra gente aqui, mas as componentes conexas são unitárias. Tudo bem? A gente vai fazer, a gente não vai entrar exatamente nisso na próxima aula, mas a gente vai entrar com outras coisas. Tá? Então isso encerra. Oi. Para ser uma partição sobre x, basta que alguma delas contenha o x. É que cada um dos pedaços automaticamente já está dentro do x. Tipo, que todos eles são subconjuntos do x. Então, você só precisa então que a união contenha o x, porque a outra então isso implica que é igual, e que cada pedaço seja disjunto, os pedaços sejam disjuntos. Então, o que a gente fez ali no final é que se eles tivessem sobreposição, eles eram o mesmo. Que é a mesma coisa que falar, então, que eles são todos 2 a 2 disjuntos. Era só comprovar uma parte do contido. O começo era para fazer o contido, e a segunda parte era só para falar que eles são disjuntos. Tá bom? Então, só lembrando, semana que vem não tem as aulas, porque é o sim. Ok? Que é o simpósio da matemática.